Momento de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra que eu trouxe nessa manhã para o teu coração, para a tua vida, se encontra em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 8, que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe: afaste um pouco da terra. E assentado-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram a grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 5 do livro de Lucas é transmitido a experiência de um dos discípulos em uma pescaria, que mesmo com toda experiência e talento para a pesca, naquele dia especificamente, eles não estavam conseguindo ter sucesso na pesca, não estavam tendo resultado. Pois eles tentaram a noite toda e nada conseguiu pegar, eles já estavam ali frustrados, sem nenhum resultado. E naquela época eles se alimentavam e sustentavam-se através da pesca. Então pensa aí comigo, você está ali a noite toda tentando levar o sustento para a tua família e não tem resultado. Não vê o mover ali naquela noite para levar o sustento para a tua casa. Então havia uma grande preocupação, porque eles não conseguiam pescar. Eles já estavam prestes a largar tudo e ir embora, porque ficaram a noite toda ali e nada conseguiram. Mas o que eles não sabiam era que havia um culto do outro lado. E era Jesus que estava pregando. No versículo 4, Jesus pede para que eles vão ao mar alto, mais profundo. Mas o que Jesus entendia de pescaria ou mar? Nada. Então, os discípulos pescadores naquele momento, eles poderiam muito bem argumentar com o mestre, até porque eles eram pescadores, eles eram experientes, eles eram profissionais naquilo que faziam. E já haviam passado a noite toda e não conseguiram pegar nada, eles estavam cansados. E ainda teriam que ir mais longe, mas eles decidiram obedecer. Apesar de uma noite frustrante, eles pararam para ouvir o mestre. E a palavra de Cristo trouxe esperança para os seus corações. Mesmo com todo entendimento sobre a pescaria, eles se submeteram a obedecer à vontade do mestre. E isso nos ensina que, independente da situação que estamos, mesmo com as nossas forças desfalecendo, nós devemos parar e ouvir a Deus. Em muitas situações nós nos deparamos com o mestre pedindo para nós ir mais longe, mais profundo. Porque tem milagre que você só viverá em sua vida se a água mais profunda. Mesmo que você tenha passado um longo período de escassez, mesmo que você tenha passado um período na sua vida sem nada acontecer, você tem que entregar-se mais. Você tem que orar mais, você tem que ir mais profundo com Deus. Então, você não pode largar a rede, você não pode parar, você não pode desistir. Faça diferente dessa vez. Não fique no raso. O Senhor tem experiências profundas para você viver.
Mas para isso você precisará sair da mesmice. Partir para um relacionamento mais profundo com Deus. E além de tudo que você já fez. Porque o milagre, meu irmão, o milagre, minha irmã, está em alto mar. Mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo que o cansaço físico, mental e espiritual tenha alcançado você. Vá em frente, vá em alto mar, vá mais profundo, vá adiante. Porque se Deus está mandando você ir mais profundo e mais além, vá. Se lança, se joga, não tenha medo. E nessa manhã eu trouxe para você duas lições sobre a pesca, sobre a pescaria, sobre esse versículo que nós acabamos de ler. Primeiro, a obediência, ela gera milagre. No versículo 5, Pedro fala que iria obedecer, mesmo depois de um árduo trabalho, a qual ele não tinha nenhum tipo de resultado, ele já estava guardando as redes. Mas de repente entra um homem dentro do barco e diz: pode voltar para as águas, vá um pouco mais a fundo. Pedro, ele acha aquilo estranho, porque ele sabia que era normal, que tinha dias que eles não iriam conseguir nada, eles não iriam pescar nada. Mas Pedro, ele resolveu obedecer. Mas antes de obedecer, antes de ir, ele falou: olha, mestre, nós tentamos a noite toda, mas nós não conseguimos pegar nada. Mas já que é o Senhor que está mandando, nós vamos voltar. Isso se chama obediência. Isso é você dar crédito a uma pessoa, é dar crédito a alguém que está vendo algo que você não vê, algo que você não viu. Aqueles pescadores, com certeza, eles já estavam bastante cansados, porque eu tenho certeza que a única coisa que eles queriam era guardar tudo aquilo, guardar aquele material todo da pesca, ir para casa, dormir, descansar. Porque o trabalho foi desgastante, o trabalho foi cansativo. Mas ao invés disso, ao invés de reclamar e de questionar com o mestre, eles obedeceram. E porque a obediência é você. A obediência é isso, eles obedeceram. Obediência é algo, mesmo que você não entenda, você fazer. Mesmo você não concordando, você fazer. Mesmo você discordando daquilo, você simplesmente faz. Porque acredite, meu irmão, naquele momento ali, eu tenho certeza que eles não concordavam com aquilo que o mestre estava ordenando a eles. Mas eles fizeram. Porque aquele que lançou a palavra enxergava além. Aquele que deu a ordem a eles via além do que eles não podiam ver. E que nessa manhã você venha obedecer a Deus. Obedeça a quem sabe mais do que você, a quem tem mais experiência do que você. Deus não tinha experiência ali sobre a pescaria, mas ele via algo lá na frente em que os pescadores não viam, não enxergavam. Então, aqueles pescadores, por causa da obediência, quando eles lançaram a rede, não deram conta de puxar. Ele teve que pedir ajuda, chamar outros barcos. Por quê? Porque a obediência gera milagre. Entenda isso. Entenda isso nessa manhã, meu irmão. Entenda isso nessa manhã, minha irmã. Quando você obedece, você vai viver milagres. Quando você para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele manda, você vai viver milagres, você vai viver o extraordinário, você vai viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque a obediência, ela gera milagres. Glória a Deus, aleluia.
E a segunda é: seja humilde. Pedro, ele nos transmite uma lição muito grande. Mesmo ele sendo um mestre, mesmo ele sendo um profissional, um expert naquela profissão sobre pescaria, ele foi humilde e confiou na palavra de Jesus. Mesmo ele tendo todo o entendimento sobre a pesca, ele não questionou com Deus. Ele poderia muito bem chegar e dizer: Deus, mestre, o senhor não entende nada de pescaria, o que o senhor entende de pescaria? Mas ele não questionou, ele foi humilde, ele abaixou a bola, ele foi humilde. Porque às vezes o que nos falta é isso: humildade e obediência, para nós desfrutarmos mais. Você lembra de Naamã, o profeta? Ele lhe pediu algo tão simples, mas por um pouco de tempo ele relutou contra a palavra profética, só por causa do orgulho. Nós temos que quebrar o orgulho, temos que deixar de ser arrogantes, deixar de ser soberbos. É abaixar a bola, é abaixar a cabeça e reconhecer que aquilo que Deus ordena para as nossas vidas é melhor do que as nossas vontades. Então nós temos que ser humildes. Humildade não é ser pobre, humildade não é ser bobo, humildade não é nada vergonhoso. Muito pelo contrário, a humildade é uma coisa boa. Deus abençoa os humildes. E Pedro, ao ver esse milagre, ele se prostra diante de Jesus. E ele diz no versículo 8: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Abra seu coração, reconheça a sua humildade. Mesmo você sabendo, mesmo você tendo experiência no assunto, reconheça a sua humildade, seja humilde. Abaixe a sua cabeça. Não é só porque você sabe que você tem que mostrar para os outros que você sabe. Não é só porque você é experiente no assunto que você precisa humilhar as outras pessoas. Então, meu irmão, nessa manhã que nós venhamos ser mais humildes, que venhamos aprender com Pedro. A humildade de Pedro ali chamou a atenção. Então, abra o seu coração nessa manhã. Se prostre diante de Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Seja humilde e aprenda uma lição com isso. Você pode ter controle sobre o barco, você pode ter controle sobre a rede, você pode ter experiência ali sobre a pescaria, mas só quem tem poder sobre o mar, sobre os peixes, é Jesus. Nada podemos fazer se Jesus não estiver conosco. Você pode ser o melhor no assunto e conhecer todas as estratégias, mas o único que alcança o impossível é Jesus. Glória a Deus. Receba essa palavra, meu irmão. Fica com essa palavra para o teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.